Olá, aqui novamente o Júlio Batista, trazendo para vocês a 7ª lição dessa série de 100 lições, 100 videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Reforçando sempre que essa série foi criada para quem é completamente iniciante em programação VBA, ou seja, quem nunca tentou aprender VBA ou quem já tentou e teve dificuldades. Com esta série de 100 videoaulas eu tenho certeza que você conseguirá aprender pelo menos o básico da programação VBA e conseguirá avançar bastante no uso dos recursos avançados do Excel. Lembrando sempre que essa série foi criada, algumas lições pelo colega Manuel Jailton, que é com quem tenho uma parceria de longos anos aqui no site, e baseado no conteúdo desse livro aqui, Macros e Programação VBA no Excel 2007 Passo a Passo, de minha autoria. Se quem quiser mais informação sobre o livro, tem esse endereço aqui, e na compra do livro você recebe um DVD com todas essas videoaulas gravadas no DVD para você assistir quando quiser, a hora em que quiser e quantas vezes quiser. Embora o livro seja VBA no Excel 2007, ele aplica-se 100% ao Excel 2010 e também ao Excel 2013. Lembrando para vocês também que eu demorei alguns dias para disponibilizar novas videoaulas porque eu estava bastante envolvido no lançamento do meu último livro. Essa pequena bíblia, esse pequeno tijolo aqui de mais de 2.000 páginas sobre o Windows Server 2012 R2 e Active Directory. Curso completo e prático, passo a passo. Esse livro eu escrevi em parceria com o colega Eduardo Popovici e no dia em que estou gravando essa videoaula, hoje é dia 8 de abril, o livro está chegando da editora, primeira tiragem nos próximos dias, e eu preparei uma promoção especial com 50% de desconto e 42 bônus. Então, se você trabalha na área de administração de servidores ou quer entrar nessa área, porque o livro é indicado também para quem é completamente iniciante, são mais de 2.000 páginas, dê uma olhadinha nesse endereço aqui. O que nós vamos ver nessa lição número 7? Novamente, na pressa, esqueci de revisar, que ficou lição 06, essa é a lição 07. Nós vamos ver a estrutura Select Case. Esta é uma estrutura muito utilizada quando eu tenho vários testes para fazer. Nós vimos na lição 06 lá a estrutura If Then Else, que é para mim fazer teste, né? Eu testo um determinado valor, testo uma variável, testo o valor de uma célula, com base no valor, ou faço um teste lógico, verdadeiro ou falso, ou se o valor for maior que tanto, ou menor ou igual a tanto, ou seja, com base no resultado do teste, se for verdadeiro, eu executo determinados comandos, se for falso, eu executo outros comandos. Só que existem situações práticas no dia a dia em que existem muitos testes a serem feitos. Por exemplo, você tem que testar lá uma determinada variável ou o valor de uma célula que pode ter 10 valores diferentes. E aí tu fazer isso usando if, then, else, fica um pouco... Dá para fazer, mas fica um pouco complicado e o código não fica muito fácil de ser interpretado. O Select Case vem justamente para preencher essa lacuna. Quando você tem muitos testes para fazer, eu diria mais do que 3 testes, ao invés de usar vários if, then, else, você usa a estrutura Select Case. E nesta videoaula você vai aprender a lógica do Select Case e depois exemplos práticos dentro do Excel. Ok? Estamos combinados? Então vamos para a nossa lição e vejo vocês nessa série aqui de 100 videoaulas sobre programação VBA no Excel. Não esqueçam de indicar essas videoaulas para a lista de contatos de vocês, compartilhar via Facebook, Twitter, YouTube, Google+, e qualquer dúvida que vocês tiverem, usa o campo comentários embaixo do vídeo, sugestões de assuntos que vocês queiram ver abordados, usem também o campo comentários. Então, valeu? Vamos à nossa lição sobre a estrutura Select Case. Muito bem, pessoal, então vamos prosseguir aqui com o nosso curso de programação VBA no Excel. Nosso curso está ficando cada vez mais interessante, nós já estamos começando, né, a programar, e agora nós vamos conhecer mais uma estrutura de controle, que é a estrutura Select Case. Essa estrutura Select Case, assim como a estrutura If, né, nós vamos ver primeiramente a teoria, baseada no curso de VB.NET que a gente fez, e depois nós vamos voltar para o Excel e fazer o exemplo prático, né, do Select Case. Então, é isso. Olá, pessoal.
vamos dar prosseguimento ao nosso curso de lógica de programação em .NET. Nós vimos na aula anterior o estudo da estrutura de controle, o if, né, e o then. Agora nós temos também a outra estrutura de decisão. Nós vamos ver agora a estrutura select case. Então você pode utilizar tanto o if, then, como você pode utilizar o select case. Dependendo daquilo que você está fazendo, é mais interessante, ora você utilizar o if, ora você usar o select, vai depender muito do que você está utilizando. Então, o comando select case, ele serve para simplificar os comandos de desvio condicional if then, quando temos múltiplas opções a testar. Então, em vez de usarmos múltiplos comandos if then, que vão testar cada um dos diferentes valores assumidos por uma variável ou expressão, nós poderemos utilizar um único comando select case, que possui uma forma de escrita mais simplificada e elegante, entre aspas, né? Então, o que significa esse comando? Então, você tem, por exemplo, uma variável, e essa variável ela pode, né, receber vários valores. Então, se essa variável que pode receber vários valores, por exemplo, uma variável nota, digamos que você tenha valores menores que 5, maiores que 3, 6, 7, cada valor individualmente representaria uma coisa. Então, se cada valor individualmente representar uma coisa, ao invés de você estar colocando se nota igual a 3, se nota igual a 4, else if nota igual a 5, se não, se nota igual a 6, você pode utilizar o comando case. O comando case ele vai facilitar esse tipo de estrutura, né? Você vai entender isso melhor na prática. Então, qual é a sintaxe desse comando select case? Temos aqui, ó, select case, aqui a expressão, né? Vamos fazer logo comparando com esse, ó. Por exemplo, a select case, aqui eu tenho, ó, select case quantidade, ó. Então, vamos supor que eu tenho uma quantidade. Então, case, aí você coloca case, item do teste 1. Então, chama o comando 1. Por exemplo, case igual a 1, né? Caso seja 1. Então, chama a rotina 1. Case, item do teste 2. Então, o comando 2, chama 2. Case, item do teste tal, e assim, N até o comando N. Aqui nós temos um case else, que ele é facultativo, você pode utilizar como não. O que significa esse case else? Quer dizer, se não for nenhuma dessas opções que você coloca aqui, então ele vai executar o comando que estiver depois do case else. Você pode observar também que você pode colocar, ó, valores com vírgula. Ó. Por exemplo, case 2,4, 5, né? Quer dizer o quê? Se para o comando 2, se a opção 2, a opção 4 tiverem a mesma rotina, em vez de você colocar case 2 aqui, colocar a rotina 2, e case 4, a rotina 2, você pode agrupar. Ó. Você pode agrupar quantos você quiser. Ó. Case 2, 4, 6, 8, né? E assim sucessivamente. Então, você pode agrupar. Como também você pode agrupar um intervalo. Aqui está dizendo assim, ó, de 5 até 9. Chama a rotina 3. Tá? Então, você pode um valor só, mais de um valor separado por vírgula, e aí você tem esses valores alternados, né, de acordo com os números que estão sendo separados. Também você pode ter um intervalo. Ó. Case de 5 to 9 significa de 5 até 9. Então, chame a rotina 3. Ou o case else, quer dizer, não é nenhum desses. Então, chama essa rotina e aqui end select. Temos um exemplo aqui do comando select case, né? Temos um exemplo. E aqui, paralelo a ele, nós fizemos aqui um exemplo usando a estrutura if. Então, eu tenho aqui, ó, if número as, né, em teste. Cria uma variável número chamado inteiro. Coloquei, ó, se o número for igual a 0, escreva 0. Se o número for igual a 1, escreva 1. Se o número for igual, se o número é igual a 2, escreva 2. Se o número é igual a 3, escreva. Então aqui eu usei vários ifs. Aqui, ó, eu usei o case, ó. Apenas coloquei a variável uma vez, ó, select case número, a variável número. Quer dizer, ó, case 0, quer dizer, quando ela assumir o valor 0, aí executa. Case 1, aí executa. 2, 3, né? Se não, número maior do que 3. Então aqui nós temos um pequeno exemplo. Tá? Então, aqui a select case. Vamos fazer um exemplo agora, utilizando o VB.NET, para que esse conhecimento fique mais fixo, né, na nossa cabeça. Próxima aula, então, nós vamos fazer um exemplo do comando
select case. Paralelamente a isso, nós vamos fazer o mesmo exemplo utilizando o if. Não é que você não possa utilizar o if, você pode, mas você pode tanto utilizar o if como utilizar o case. Então, vamos lá. Muito bem, pessoal, vamos prosseguir aqui com o nosso curso. Vamos fazer agora um exemplo prático utilizando o select case. Então, vamos abrir aqui um documento novo. Vamos salvar este documento aqui na nossa pasta. Vamos salvar o documento com o nome de, tá aqui, curso VBA Excel, exercícios. Vamos salvá-lo com o nome de módulo 1, exercício select case. Ok? Então, nós vamos aqui criar uma macro. Vamos gravar aqui uma macro. Vamos chamar essa macro de macro select, somente para testar mesmo. Colocar aqui Ctrl O, P, pode ser P. Macro para estudar select case. Pronto, vamos salvar e vamos parar. E agora vamos para macro e vamos editar. Ok? O objetivo dessa macro é conhecermos o select case. O que é o select case? Nós tínhamos o if. O if, ele verifica uma condição. Se aquela condição for verdadeira, ele entra, né, na condição. O select case é diferente. O select case, ele vai ter uma lista de resultados. E aí, se ele encontrar o resultado, tipo assim, ó, vamos supor, eu tenho um valor. Caso esse valor seja tanto, faça isso. Caso seja tanto, faça isso. Caso seja tanto, faça isso. Ele vai verificando, né, uma lista de valores. Por exemplo, vamos criar aqui uma variável dim, chamar ela de x, e eu vou atribuir a x o valor de 10. Você observa que os nossos exemplos, eles não estão dinâmicos, né? Eu não estou pegando o valor que eu digitar, eu simplesmente já estou executando, porque nós só estamos conhecendo a estrutura, mas vamos chegar nesse estágio. Então, eu vou usar agora a estrutura select case x. E aí eu vou verificar o seguinte, ó, ele diz assim, ó, selecione caso x, aí você vai colocar, dá um espaço aqui, ó, case, caso for 2, por exemplo, aí vamos dar você vai imprimir MSG box x igual a 2. Aí, caso, case, 3, por exemplo. MSG box x igual a 3. E assim, eu vou copiar aqui, ó. Opa. Copiar aqui. Aqui vamos colocar 4. Aqui 5. Aqui 6. Aqui, na verdade, nós temos um exemplo muito 8. 9, 10, 11, 12, e bem aqui chega. Então, aqui nós vamos precisar colocar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí você também tem o case else. Quer dizer, se não for nenhum desses, então imprima MSG box x não é nenhum destes valores. Pronto. E aí você finaliza o select case com o end select. Morreu. Pronto. Vamos colocar aqui como sendo 4. O que ele vai fazer? Ó?
ele vai verificar o x. No caso, o x é 4, né? Aí ele vem aqui, ó, seleciona x. Caso o x seja 2, ele imprime 2. Caso seja 3, x igual a 3. Vamos executar? Olha aí, ó. X igual a 4. Morreu. Simples, né? Você coloca aqui, ó. Você coloca aqui 5. Vou imprimir. X igual a 5. Se eu colocar aqui 50, o que vai acontecer? Ele vai imprimir, ó. X não é nenhum desses valores. Então, essa é a estrutura Select Case. Em cada um dos casos, o valor de x está sendo testado. Quando for encontrado um valor coincidente com o de x, os comandos abaixo deste case serão executados. Na próxima aula, nós vamos conhecer a estrutura de repetição for next. Muito bem, pessoal. Agradeço a vocês por terem assistido a videoaula até o final. Espero que o conteúdo tenha sido útil, vocês tenham aprendido algo novo com essa videoaula. E conforme prometido lá na abertura, eu tinha uma surpresinha aqui no final da videoaula. Surpresinha é a seguinte: essa série de videoaulas gratuitas serão em torno de 100 videoaulas, provavelmente vai passar de 100, e eu vou publicando conforme o tempo permite, porque eu tenho uma série de outros afazeres, né? Então eu não consigo todo dia colocar uma nova videoaula. Às vezes vai passar uma semana, 15 dias que eu não vou colocar videoaula nova, mas sempre que o tempo permitir eu vou compartilhar uma nova videoaula gratuita aqui para vocês. Mas se vocês quiserem receber todas essas 100 videoaulas em DVD, pelos correios, sem ter que esperar todas serem publicadas aqui, você tem a opção de comprar este livro que eu estou indicando aqui, que é o livro Macros e Programação VBA no Excel 2007. É um livro de minha autoria, com 610 páginas, 140 lições sobre VBA, e ele aprofunda ainda mais o conteúdo que é visto nessas videoaulas. Embora seja VBA no Excel 2007, ele se aplica 100% ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Ou seja, você pode pegar e acompanhar tudo que tem no livro usando ou o Excel 2007, ou o Excel 2010, ou o Excel 2013. Então, ao comprar esse livro, usando este endereço aqui, bit.ly/livro VBA, você recebe junto com o livro um DVD contendo as 100 videoaulas de macros e VBA, essas videoaulas que eu vou publicar aos poucos aqui no YouTube, com 17,5 horas de duração. Você recebe também gravado no DVD 2.400 planilhas profissionais editáveis, tem planilha com soluções muito interessantes. Isso aqui é uma excelente fonte de estudo, que vai poupar muito tempo de você, mais uma coletânea com 3.167 e-books sobre variados assuntos de informática, de hardware a programação web, e mais uma videoaula de Access 2007 avançado, com 11 horas de duração. Então, se você comprar o livro com 610 páginas, com excelente conteúdo de VBA no Excel, que se aplica ao Excel 2007, 2010 e 2013, você, comprando através desse link, além de pagar mais de 40% de desconto, nas livrarias está 126, neste link está 76 mais frete. Na hora de fazer a compra, você vai informar o seu CEP e o sistema vai informar as opções de envio, prazo e custo de cada opção. Além de pagar quase metade do preço, um pouquinho mais da metade, você ganha um DVD com as 100 videoaulas de Excel, mais 2.400 planilhas profissionais editáveis, mais uma coletânea com 3.167 e-books e mais uma videoaula de Access 2007 avançada e VBA. Ou seja, só o que vai no DVD já vale mais do que você vai pagar pelo livro. Então, se você quiser me ajudar, quiser fazer a compra desse livro, eu agradeço. Tá? Se não, você pode tranquilamente esperar a publicação das videoaulas aqui no YouTube. Eu vou fazer o máximo esforço para publicar sempre no mínimo 2 videoaulas novas por semana, ok? Então fica aqui a minha oferta, se você quiser aproveitar é só acessar esse endereço aqui. Lembro também para vocês que essas videoaulas, pelo menos até a parte 55, 60, elas foram criadas pelo meu colega de trabalho, de parceiro de trabalho, colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma longa parceria no site, eu revendo os cursos deles, são excelentes cursos, com excelente didática. Eu forneci o conteúdo escrito para ele e o Jailton criou as videoaulas com base no meu conteúdo. E agora a gente usa esse material, eu no meu site, ele no site dele, para divulgar o nosso
trabalho. Eu gostaria aqui de divulgar para vocês os 3 últimos lançamentos do colega Manuel Jailton, os quais eu revendo através do meu site, que são formações completas e muito diferenciadas. Por quê? Porque elas são baseadas num método de ensino desenvolvido pelo próprio Manuel Jailton, que se chama o método Ágora. É um método onde você aprende de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Nós já lançamos nesse método 3 formações. Uma formação completa em PHP, que vai do básico até a criação de uma loja virtual e de portais completos em PHP, com 200 horas de videoaulas. Se vocês quiserem mais informações, está aqui o endereço. Lançamos também uma formação completa em Java, que inclui desde o básico do Java até a criação de lojas virtuais, sistemas baseados em banco de dados, programação web completa. São 203 horas de videoaula, não tem nada parecido no mercado. Aqui o endereço para quem quiser aprender mais sobre Java. E lançamos uma formação que está encantando as pessoas, que é a formação Aprenda Matemática 10 vezes mais rápido. A matemática tem sido uma dificuldade para muitas pessoas, e com esse método desenvolvido pelo colega Jailton, eu tenho certeza que quem sempre teve dificuldade em matemática vai aprender. Não tem como não aprender. Se quiser aprender mais, se for uma dessas pessoas que sempre teve dificuldade em matemática, mas tem vontade de aprender, ou está precisando para aprender para fazer vestibular, para fazer concurso, dá uma olhadinha nesse endereço aqui, você vai se encantar, ok? Nos últimos 5 anos, são mais de 15 mil alunos formados nessa parceria com o Jailton. Dê um crédito para nós, dá uma olhadinha nessas formações que a gente oferece e vamos ficando por aqui. Em breve, mais uma videoaula dessa série de 100 videoaulas sobre programação VBA no Excel, 100 ou mais. Valeu? Até a próxima. Obrigado pela audiência, pela paciência e continuem aqui comigo. Até mais!